bem-vindos. É sempre um prazer nós estarmos juntos nessa oportunidade, é sempre uma bênção. Qual é a nossa pergunta hoje? Horaci, me explica aí o porquê a nossa atitude aqui, os nossos pensamentos aqui, interfere tanto no mundo espiritual. O mundo espiritual é muito denso por conta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Vice e versa. O mundo espiritual, pelos espíritos de uma ordem voltada a uma inferioridade de defeitos, eles atuam sobre nós, reagem sobre nós. Nós também reagimos sobre eles. E nós temos algo a mais, que é o nosso passado, que é a lei de causa e efeito, é o retorno das nossas ações, vibrações, tudo que nós emitimos nesses, vamos por 2000 anos, nem da época do Cristo, 2000 anos, que a gente envia formas de pensamento, ou de revolta, ou de ódio, ou de vingança, de preguiça, de ociosidade, nossos defeitos. Eles também são emitidos e também retornam para nós. Então, nós temos a nossa próprio padrão atual, agora do momento, dos conflitos planetários, vamos colocar assim, dos conflitos locais, nossos conflitos, e ainda trazemos essa irradiação nossa do nosso próprio passado. Então, nós temos realmente uma sobrecarga muito grande, fluídica, e que vai exigir de nós uma limpeza perispiritual muito grande. O trabalho de limpar o perispírito, limpar o duplo etéreo, o local, o ambiente, a cidade, enfim, tudo o que nos rodeia está dentro dessa densidade fluídica. Não sei se me fiz entender, Beatriz. Era isso que eu queria como resposta. Então, assim, o mundo espiritual só é denso por decorrência do mundo físico, ou não? Sim? Sim. Se nós, vamos supor que nós vamos virar gente boa. Assim, 50% das pessoas viventes da Terra. E todas essas 50% fossem pessoas boas, justas, honestas, que trabalhavam dentro de um padrão de crescimento, de evolução, de desenvolvimento, nós teríamos, então, já um mundo bem melhor do que esse nosso atual. Porque se nós hoje voltarmos e olhar o mundo, planeta Terra, na geopolítica planetária, nós vamos ver que ela está, assim, em decadência moral, decadência física, uma decadência espiritual. Não houve, não se conseguimos realizar nesses 2000 anos o propósito do ensinamento do Cristo. Nem mesmo nós, espírita, conseguimos essa reforma mais rápida, que é a reforma íntima, que a gente sempre ouve falar, não conseguimos. Então, se nós analisarmos com a clareza, uma visão clara, precisa, nós podemos ver que nós temos assim, um retardo de crescimento e de evolução do planeta nesses 2000 anos. E nós já vimos melhoras no planeta muito melhor do que hoje nós estamos vivendo. Também requer o nascimento de muitos espíritos, de regiões umbralinas que precisam reencarnar. Então, vem com essa cota de energias negativas. Mas o nosso trabalho, Beatriz, é tirar isso. Eu acredito, se cada célula que é um lar, no meu entendimento, cada célula que é um lar, nós conseguimos trabalhar dentro dessas células, e essas células familiares começam a vibrar em outro padrão, nós vamos ter um acesso muito mais rápido. As escolas teriam núcleos muito para trabalhar. As igrejas, escolas, as faculdades, a família. Mas a família, eu acredito que ela seja mais
a parte mais importante dessa reforma planetária, dessa educação planetária. É isso? Sim, sim, eu entendi. Obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a mais, Elaine? Boa noite. Araci, eu gostaria muito da sua opinião sobre algo que eu já venho pesquisando já faz um tempo acerca da obra A Gênese, que é sobre as alterações, as mais de 200 alterações feitas, e sim a adulteração, porque dentro da pesquisa que eu fiz, muitos espíritas, até conhecidos, inclusive um deles que diz que pesquisa a Gênese há mais de 40 anos, ele afirma categoricamente que não há a adulteração e que sim, isso foi alterado exatamente por Kardec através de psicografia. E eu não concordo com isso, e nós sabemos, né, que no ano de 1872, 3 anos após a morte de Kardec, que a quinta edição ela foi lançada com essas mais de 200 alterações. E tem uma escritora também, a Simone, que lançou um livro colocando tudo e afirmando sobre essas adulterações feitas, e isso me intriga, e eu gostaria muito da sua opinião, com as suas palavras, sobre essa adulteração. Se para você houve realmente adulteração ou somente a alteração? Sim. Ali mostra um livro ali. Nem céu e nem inferno. Eu peço que todas as pessoas que tiverem interesse nesse tema, leia esse livro. Tem mais outros livros também, de outros escritores, que também são muito especiais. Bom, vou falar, é um tema polêmico. Primeiro porque espírita, a discussão deveria fazer parte, digo, a discussão clara, precisa, de estudo, de conhecimento, viesse à baila. Mas nós não temos esse hábito de discutir, quer dizer, informações, levar a pauta, uma política mais informativa, vamos dizer assim, de troca de opiniões. Kardec tinha muito disso, ele ouvia as pessoas, as cartas, os documentos, e ele, então, colocava ali a visão dada pelos espíritos. A gente vê isso na Revista Espírita, todo esse trabalho. Bom, pelo que nós entendemos, vou falar a minha pesquisa, que não é muito grande ainda, ela é uma pesquisa pequena, pequena eu digo assim, muito, muito pequena, para mim poder jogar um lance muito grande, mas eu sei que eu chegarei lá, porque quem pesquisa acha todas as respostas. Bom, que logo após a morte de Kardec, logo em seguida, não levou nem 6 meses, para que fosse mudada toda a diretoria, não só da Sociedade Espírita, mas de tudo o que se referia à doutrina. Então, foi tirada da Madame Kardec toda a documentação e tudo mais. E realmente houve ali vamos dizer assim, uma rivalidade de quem seria o fundador da doutrina, né? Então, surge naquela época já pessoas que se aventuraram. Amigos de Kardec, eu não digo amigos, porque um amigo jamais trairia, do meu ponto de vista. Amigo não trai, amigo compreende, amigo auxilia, e Kardec foi traído nas suas bases mais profundas da doutrina, porque havia interesse de mutações realmente com a visão daquele que traiu Kardec, de colocar a sua visão, o que ele achava, o que ele entendia. E essa visão distorcida, ela veio para o Brasil. Ela veio e foi aplicada na Federação Espírita Brasileira, que até hoje ainda não foi se colocada em pauta a realidade da doutrina espírita. Eu vou falar o que seria a doutrina espírita.
A doutrina espírita, ela é um trabalho onde a sociedade estuda, pesquisa, conhece. Nós pagamos as mensalidades com o objetivo de estudar, de ler, de compreender mais. E não de colocar, como nós temos hoje, uma mordaça. Hoje a doutrina ela é amordaçada por aqueles que dizem a protegê-la e que não é esse o objetivo. Por quê? Todos os médiuns nascem com uma missão, nascem com um trabalho e ele precisa cumprir. E o que nós vemos hoje é o impedimento da mediunidade, a neutralização do estudo. O estudo não é a obra básica, tanto que as pessoas são capazes de pensar e falar assim, não, era assim, não dá obra básica, ela dá uma doutrina diferente. Eu sei, eu entendo que as pessoas falam, mas isso não existe, que ela se fala dentro da doutrina. E é justamente o contrário, que aquilo que eu estou falando são bases doutrinárias. Mas por que segurou tudo isso? Porque existia aquela vontade de dominação. Como todas as igrejas, crenças, tinham essa dominação e comandava como elas queriam, a doutrina espírita foi enxertada com essa ideia de enxerto e dominação religiosa. E a doutrina não é uma religião. Ela não é. Porque se ela for uma religião, ela tem dogma, ela vai parar na sua essência. E o dono da religião que vai mandar nela. E a religião não tem dono. A doutrina espírita não tem dono. O seu primeiro postulado é liberdade. Liberdade é a primeira colocação de Kardec. A doutrina espírita tem a liberdade de falar, de pensar, como ela é avaliada por nós. Então, todo médium tem o direito de falar, de pensar, de agir. Todos nós, espíritas, somos livres. Nós temos o direito de igualdade. Liberdade e igualdade. Igualdade para todos os médios, todos os espíritos. É igualdade de direitos, como todo o nosso planeta Terra. Nós temos liberdade, igualdade e solidariedade. Nós somos solidários, os mundos entre si. Solidários desde o mundo mineral, vegetal, o reino animal, o reino dos homens, e o mundo cósmico. Nós somos solidários a tudo isso. Então, isso é uma ciência de estudo e de pesquisa. Mas, como se quis dominar o espiritismo, dominar a doutrina espírita, então surgiu os dominadores. E essa dominação, ela é mais acentuada nesses últimos tempos, que ela se acentuou muito mais. Que os espíritas perderam a liberdade de pensar e de agir. Ficaram dentro de um dogma colocado por meia dúzia de pessoas. Então, isso se equivocou, tá? E as pessoas, então, se colocaram adiante desse propósito como se fosse doutrina espírita. Então, só entende doutrina espírita na sua base aqueles que a estudam. Estudam. Então, se você quiser compreender a doutrina com profundidade, você estuda o Livro dos Espíritos. O céu e o inferno, a Gênese. Mas se nós perguntarmos para os espíritas, quem leu a obra básica inteirinha? Do começo ao fim, os 7 livros básicos e mais a revista espírita. É muito difícil o espírita ler. É dificílimo. Porque ele está habituado com as palestras. Habituou-se. Então, ele chega nas palestras. Ai, vamos lá ver, é perfeito o orador. E aí, todo mundo só escuta a palestra. Ele não vê a base. Então, o estudo da doutrina é a base. Então, eu não me preocupo, Elaine, quando as pessoas dizem e falam, ela se falou alguma coisa que não é doutrina, porque elas não têm estudo, porque aquele que estuda, assim,
Araci fala a obra doutrinária com a sua profundidade, porque esse é meu interesse. Então, o que acontece? Existe aquela exclusividade, aqueles que falam que eu não falo a doutrina dos espíritos. Então, é proposital que todos os espíritas estudem. Estudem. Eu estudo até hoje. Se é isso que você perguntou para mim, foi adulterada, sim. Foram adulteradas, vários locais foram adulterados, porque havia interesse de dominação, tal qual a Bíblia. Ela tem um único dono, uma única editora. O livro, a Bíblia, faz para qualquer religião, de acordo com a vontade do religioso. Se eu for lá e falar, quero fazer uma Bíblia com os seguintes textos, ela será feita. O dono do projeto bíblico, ele é dono e ele faz como ele quer, ele muda e ele traduz para ganhar dinheiro. Mas as pessoas, se elas não sabem disso, da fonte, da onde que sai, da onde que é a editora, quem manda nisso daí, quem que tem o interesse em mudá-la, transformá-la, modificá-la. Então, é isso que tem que ter maior quantidade de estudo. E a obra básica, idem. Tá bom? Estudem bastante. Continue estudando, Elaine. Mas eu acredito que eu ainda vou viver o suficiente para mim colocar isso assim com uma base mais sólida, mas eu estou pesquisando e eu estou estudando. É que eu tenho, no momento, outros estudos que são mais importantes e que estão em pauta, mas eu estou estudando eles sim. E tem vários outros livros, nós vamos colocar, de outros 2 ou 3 editores, muito bom, e que é preciso ser colocado em pauta também, ok? Como pesquisa e estudo, sim. Ok, Elaine? Ok. E eu também queria deixar aqui, colocar que essa adulteração e essas alterações, elas foram feitas de acordo com os interesses de Lei Marie, Sim, que sim, é o coveiro do espiritismo. sim, com certeza. Com certeza. E as sociedades aqui no Brasil, quando abriram também, elas tinham interesse em ganhar dinheiro. As 3 primeiras sociedades que vieram aqui no Brasil, que fundou-se aqui no Brasil, o maior interesse era monetário. Virar, por exemplo, um Edir Macedo dentro da doutrina, que todo o dinheiro arrecadado dos espíritas ia para uma única fonte. Esse foi o objetivo maior desse grupo que deturpou a doutrina e até hoje não foi colocado em pauta, nem pelas federações, nem pelas USES e nem pelos espíritas. É algo assim, é um grupo pequeno que ainda estuda, mas vocês devem ler uma crítica da doutrina, de ver até que ponto estava tudo certo e tudo errado. Eu acredito que haverá uma mudança futura, depois que os espíritas estudarem profundamente a doutrina dos espíritos. Certo, Elaine? Certo. E também me chama a atenção isso de nem a federação colocar em pauta essa discussão. Será que é porque eles julgam que os espíritas não vão a um estudo, a uma pesquisa a fundo? Aí, por comodidade, por eles mesmos, eles deixam como estão as coisas. Isso, porque eu acredito que nunca encontraram alguém numa postura de colocar assim, isto é isso, 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 isso. Então, como as federações, elas ficam nessas palestras e convidam gente, e só fica gente, e quando você vai nessas reuniões, que eu acredito que você nunca foi, e você me perguntar e falar assim, por que você não está dentro dessas federações? Porque é a mesma dificuldade. A hora que chega uma pessoa, igual o Araci, tem que chegar lá, você tem que falar aquilo que está programado. Quer dizer, eu não posso falar aquilo que eles não querem me ouvir. Eu não posso falar de mediunidade, eu não posso falar disso, não posso falar daquilo. Eu só posso falar, como se diz assim, é isso, e você não fala, ok? Se você for falar, você é
cortada. Então, é um local que só fica as pessoas que são dominadas pelas mentes das pessoas dominadoras. Então, eu não me ajusto. E as pessoas pouco entendem, talvez, porque eu não me ajusto. Porque eu sou livre. A liberdade de pensar, a liberdade de colocar, a liberdade de colocar os estudos básicos. E se você vai nesses grupos dirigentes atuais, não existe o estudo básico. Não existe. São livros de não sei quando, sei que, tira de tudo, menos a leitura básica. Não existe. Não existe um estudo básico, só se fala, mas não se estuda. Porque se for estudar, haverá questionamento. Se for estudado com profundidade, haverá um questionamento. Então, nós estamos aí de observação e de análise. Eu gosto desse método de ensino. Pega-se o livro dos Espíritos, estudamos, ou o Céu e o Inferno, qualquer um deles, estudar na base. Quando você estuda na base, você pode retornar e rever aquilo que você está fazendo. Certo, Ok. Elaine? Muito Mas obrigada. ele vai botar as fotografias dos 3 livros aí. Tá ok ali? Nós colocamos depois. Mais outra pergunta, Elaine? Alguém gostaria de perguntar? Eu só queria deixar aqui, colocar aqui, quando a gente estuda as obras de Kardec, a gente aprende que ele deixa um legado de que nós espíritas nós devemos estudar sempre e pesquisar sempre, porque ele foi um grande pesquisador, um grande estudioso. E eu acho que quando nós espíritas passarmos a estudar mais, a pesquisar mais, grandes elucidações vão vir e a partir daí serão cobrado mais coisas, Sim. né? O Livro dos Espíritos, ele fala lá que nós não devemos deixar uma religião sem estudar. Eu li quase todas as religiões, devido a esse texto. Nenhuma filosofia sem ter estudado. Então, religiões você tem que estudar, espírita tem que estudar, filosofia ele tem que estudar. Nós temos que estudar tudo o que ocorre no planeta Terra, para sermos espírita, para termos uma visão. Então, quando nós estudamos as religiões, você vai compreender que os espíritos se manifestam em todas as religiões. E espíritos maus e espíritos bons. E cada religião põe um nome para os espíritos, sabe? Que depois as pessoas se confundem todas. Mas todas as religiões têm o espírito bom que o auxilia e os espíritos maus que eles chamam, aqui no Brasil, chama-se de demônios. Mas todas as religiões têm certeza que existem os maus espíritos e os bons espíritos, e que existe Deus. Umas colocam Jesus como nós, né, como um espírito responsável por essa educação, e outros, o Buda e outros mais. Mas nós espíritas não colocamos assim, por que Jesus é o orientador da doutrina espírita? Jesus, ele usou a gênere, ele apareceu em outros lugares com o perispírito. Jesus transformava a água em outro sabor. E é isso. Jesus mostrou a cura. Jesus mostrou tudo sobre a mediunidade. A mediunidade, o exemplo da visão, ele falava para uma multidão de povos que a sua voz era repetida, comentada, falada, levada. Isso são efeitos mediúnicos. A cura do Cristo e tudo mais. Mas por que nós somos o cristianismo redivivo? Se nós não usamos deste efeito grandioso que o Cristo nos deixou. Então, nós entramos naquela de que Jesus era Deus, mas mostra a grandiosidade do Cristo. Para nós, é a mediunidade. E os espíritas, de ordem geral,
pouco conhece esse grande trabalho do cristianismo. Então, nós temos muito ainda a aprender, muito a estudar, muito para sairmos dessa, vamos dizer assim, dessa dominação religiosa que os espíritas aceitaram, esse domínio religioso. E aí criamos todo um conflito de religião com a Umbanda, com o Candomblé, com os católicos, com tudo, que nunca deveria ter acontecido. Por quê? Por que que nós, espíritas, não devemos criar problemas religiosos? Porque todas as religiões manifestam-se os espíritos. Dentro do catolicismo está cheio de médiuns curadores, médiuns que curam videntes. Se você for lá também nos crentes, vai ter um monte de gente recebendo espírito. E se você for na Umbanda, tem um monte de gente recebendo espírito. E no Candomblé, idem. Então, aonde você for, a manifestação dos espíritos se fazem presente. Se você for no meio dos indígenas, você vai encontrar a manifestação dos espíritos. Lá eles também se manifestam. Então, em todos os lugares se manifestam os espíritos. Agora, onde que não tem manifestação dos espíritos? São nos centros espíritas, são nas regiões das palestras, não existe. É muito interessante tudo isso. Aí os espíritos não aparecem. Na própria doutrina dos espíritos, os espíritas não aceitam os espíritos. Então, é uma coisa assim, chocante, no meu ponto de vista, que é algo que tem que ser revisto, tem que ser repensado, tem que parar, tem que sair dessa dominação religiosa que os espíritas criaram. Quem que criou? Simples, uma diretoria que reúne 5, 10 pessoas e decide o que vai ser feito e coloca em pauta. Mas isso não é doutrina espírita. Doutrina espírita é liberdade, igualdade e solidariedade entre todos os mundos. E que Jesus nos abençoe. Vamos elevar o nosso pensamento neste momento a Deus. Vamos ao universo. Vamos buscar esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Vamos absorver essas energias cósmicas, toda essa energia salutar, para fortalecer o nosso corpo perispiritual, o nosso espírito, criação divina. Vamos até o sol, buscar essa força, essa energia maior, absorver todo esse fluido para nos fortalecer, para que possamos ter energia e possamos desmaterializar, desintegrar, desaglutinar todos os fluidos. Vamos absorver esse fluido cósmico, essa energia ectoplasmática, e vamos rogar nesse momento a Deus, Pai de infinita luz, permita que esse templo de amor se abra, que essa luz divina caia sobre o nosso lar, sobre cada um de nós, Senhor. E te rogamos, Pai misericordioso, pelo grande Mestre Jesus, por esse irmão, por esse exemplo que todos nós devemos seguir, que devemos amar. Rogamos, ó Mestre amado, ó irmão querido, permita nesse momento que as suas falanges crísticas, que os espíritos consoladores, que os anjos, que os arcanjos estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando. Rogo a Mãe Santíssima, toda essa ordem de Maria, que vem em nosso socorro, que venham nos auxiliar, como pedimos a
todos os nossos ancestrais, a todos esses espíritos africanos da Europa, da Ásia, da África, da Oceania, das Américas, que venham todos, que venham neste momento, que venham unir a nós para trabalhar e permita, ó Senhor, que toda a nossa equipe familiar se faça presente, que os nossos pais, avós, bisavós, tios, tias, toda a nossa família venha em nosso concurso. E neste momento, Senhor, eu peço pelo meu anjo guardião, esse irmão amado, esse companheiro de todas as horas, rogo por todos os espíritos que me auxiliaram no meu projeto reencarnatório, que estejam comigo me auxiliando, como eu rogo a todos os nossos africanos, os pretos velhos, pretas velhas, índios, os caboclos, os baianos, os boiadeiros, os ciganos, os hindus, os samurais, os cangaceiros, a força gaúcha, que venha a força dos incas, dos maias, de Gengis Khan, que venha a força todos desses guerreiros a nos auxiliar. E neste momento eu rogo por todos os nossos Exus guardiões, por todas as pombagiras guardiãs, que venham. Você, médium, evoque o seu guardião, evoque a sua guardiã neste momento e peça ajuda, incorpore o seu guardião, incorpore a sua guardiã e rogue neste momento por você. Rogue que venha toda a equipe dele, que venha toda essa equipe de retaguarda te auxiliar para desintegrar, dissolver, desaglutinar, descristalizar, desimantar todas as formas, pensamentos, todos os pedidos, todas as irradiações. Evoque todo o seu pelotão de choque, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Civis Especiais. Chame todo esse povo militar. Chame a grande confradaria dos magos brancos, dos monges druidas, dos templários, a força dos 7 selos. Evoque neste momento a força de Pajão de Aruanda, que permita que venham os espíritos te auxiliar, que venha a força de Mãe Menininha do Ganduá, que venha essa força de São Cipriano, de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Joana d'Arc, de Francisco de Assis. Rogo neste momento, rogo por todos os benfeitores, por toda a minha equipe de guarda e retaguarda neste momento, Senhor, que venha com toda a sua energia, e peço permissão para abrirmos a bacia das almas, para a bacia, Senhor, da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral. E neste momento, Senhor, eu peço à minha equipe de trabalho que puxe todos os espíritos, todos esses espíritos, todos esses nossos irmãos encarnados e desencarnados, que me machucam, que me ferem com seus pensamentos, com seus fluidos, com todos os seus desejos, que todas as suas vontades venha neste momento a desatar todos esses nós, que esse fogo etéreo, Senhor, da lama astral, da redenção, neste momento vai queimando, desmaterializando, e eu me coloco dentro deste fogo etéreo para queimar todas as irradiações, todos os males que eu tenha recebido, todos os males que eu mesmo tenha criado, Senhor, pelo meu ódio, pela minha vaidade, pelo meu egoísmo, pelo meu orgulho. Peço neste momento, Senhor, que vai desintegrando de mim. Eu quero me libertar de todo esse fluido denso, seja de encarnados, de desencarnados, seja os meus próprios fluidos criados pelo meu pensamento, pelas maldades, Senhor, ainda que faz parte do meu ser. Eu peço neste momento que esse fogo vai queimando, desmaterializando, desintegrando, desmagnetizando
todas essas irradiações, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, tudo aquilo, Senhor, que eu plasmei, tudo aquilo que está impregnado no meu perispírito, que eu trago de vidas e vidas passadas, Senhor. Eu peço nesse momento, Senhor, para tirar todos esses traumas, tirar todos esses pedidos, desmanchar todas as minhas demandas, tudo aquilo que eu, pela minha ignorância, pelo mal que eu trazia dentro de mim, Senhor, que seja desintegrado, dissolvido, eu peço para queimar a 100 mil graus Celsius, passando por todo o meu perispírito, passando por todos os meus centros de força, me libertando de todo o mal, de todo o erro, de todos os vírus, de todas as bactérias. Rogue neste momento, médio, chama o seu protetor, incorpore o seu protetor e peça que esse fogo vai queimando tudo aquilo que você criou, que você manipulou, que você usou. Se você usou o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano, em vidas passadas, e hoje, pela lei de causa e efeito, você está sofrendo. Peça neste momento para desmaterializar, para desintegrar todos esses fluidos aglomerados, cristalizados em você, cristalizados na sua mente, no seu cérebro, no seu coronário, nos seus neurônios, no seu sistema nervoso, nos seus olhos, na sua testa, nas suas fossas nasais, aonde você tiver uma infecção, aonde tiver aglomerado na sua garganta, no laríngeo, faríngeo, no cardíaco, no seu coração, no seu pulmão. Trabalhe nesse momento na desintoxicação, na desmaterialização de todos esses fluidos, criados por você ou que venha de outros, vai desmaterializando, peça para desmaterializar. Não tenha medo, se coloque no fogo e peça para queimar a 100 mil graus Celsius, para te tostar mesmo, da cabeça aos pés, passe pelo seu estômago, intestinos, passe por todo o seu fígado, pâncreas, baço, passe pelos seus rins, pelas uréteres, a bexiga, a uretra, todo o canal urinal, vai limpando todo o seu centro de força genésico, vai limpando todos os seus órgãos genitais, todos os seus ossos, nervos, juntas, da cabeça aos pés no seu perispírito, vai tirando toda essa impressão, vai limpando o seu corpo físico da mesma forma que você limpa o perispírito, desatando todos os nós, limpando, tirando toda essa impressão, esse mata-borrão que ficou impregnado por todas as dores, por todas as infecções, por todas as doenças, por todos os vírus, bactérias, por tudo aquilo que ainda você vai passar. Comece a limpar o seu corpo, limpar o seu dupletério, para que você não sofra o amanhã. Tire todos os seus traumas, tire todos os seus medos, as suas angústias, tire a sua depressão, esse excesso de traumas passados, esse excesso do passado, das dores, das angústias, das coisas perdidas, das coisas deixadas, dos abandonos, vai tirando, arrebentando, desmaterializando, desatando todos esses nós, desmanchando toda essa depressão, vai tirando todo o seu estresse, todo esse estresse do hoje, desse hoje do presente, do trabalho, dos filhos, de tudo que te envolve nesse presente, vai te libertando de tudo isso. Rogue a tua equipe que vai desmaterializando todo esse estresse que você guarda dentro de você, que você aglomera, que você cristaliza, que você guarda 7 chaves, vai limpando, abrindo todas as caixas, vai abrindo
todos, tudo que tiver guardado. Vai limpando também toda a sua ansiedade do amanhã, do futuro. Vai limpando tudo isso. Diga: eu quero me libertar, eu quero viver o hoje, eu quero me libertar do meu passado, eu quero me libertar das preocupações, porque aqui, Senhor, eu vim para resgatar, eu vim para crescer, eu vim para aprender, eu vim para estudar, para sair daqui melhor, Senhor. E rogo nesse momento, não só por mim, Senhor, mas rogo por todos os espíritos que estão ao meu lado, que me acompanham, que me perseguem, que me caluniam, por todos os meus familiares, por todos aqueles que não gostam de mim, Senhor. O que eu quero para mim, eu desejo para eles, que eles se libertem, Senhor, que este fogo etéreo, que esse fogo vai desmaterializando, vai quebrando todos os elos, todas as amarras, todas as demandas, todos os trabalhos, todos os pedidos, todas as vontades, tudo aquilo, libertando. Liberte-se, meus irmãos, liberte da família do passado, liberte de tudo que venha do passado. Peça a sua liberdade para que você possa viver o hoje com tranquilidade, viver o hoje com paz, viver o hoje com alegria, com prosperidade. Viva o hoje, então lute pelo hoje, para que o amanhã seja melhor ainda. Peço neste momento a todas as falanges, toda a minha equipe de trabalho, de guarda e retaguarda, que vai passando pelo meu lar e vai retirando todos os espíritos perturbadores, todos aqueles que aqui estão, que me trazem a depressão, a ansiedade, que me traz a insônia, que me traz a irritação, a impaciência, todos esses espíritos que querem me perturbar, todas essas crianças, todos os jovens traquineiros, todos esses bagunceiros, todos esses espíritos perturbadores, todos esses espíritos impuros. Peço neste momento, Senhor, por todos os adultos, por todos os velhos, cansados, falidos, tristes, abandonados, que todos, Senhor, que porventura estejam no meu lar, possam neste momento serem socorridos, amparados nessa bacia, Senhor, nessa lama astral, e que eles possam passar por toda essa higienização, por toda essa transformação perispiritual, Senhor. Que haja luz, Senhor, que venha a luz do seu amor, a luz do sol como raios, Senhor, que caiam sobre todos nós, encarnados e desencarnados, e que essa luz nos liberte, Senhor, que o seu amor, que essa partícula divina do Criador caia sobre nós, que essa partícula de amor de Jesus, de Maria Santíssima, possa envolver todos nós, encarnados e desencarnados, e que venha, Senhor, a força das águas, a força, Senhor, dessas águas que curam, que refazem, que acalmam, que serenizam, que transformam, que modificam as águas medicinais, as águas dos mares, dos rios, das cachoeiras, que vão envolvendo todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos nesse momento envolvê-los nesse fluido curador, que venha a força eletromagnética, Senhor, essa força ectoplasmática, que caia sobre todos nós, Senhor, que possa envolver todos os perispíritos, transformando, acalmando, que venham os 10 mandamentos, que venha a força, que venha a luz, que venha o arrependimento, Senhor, que venha esse arrependimento, para que possa melhorar, Senhor, para que possa, nesse momento, o amparo maior vir em vosso auxílio. E rogo, neste momento, a todas as colônias espirituais, do Atlântico, do Pacífico, a todos esses irmãos socorristas, que venha a
força, Senhor, dos franciscanos, que venha a força dos marianos, que venha a força dos médicos, que venha a força do exército, da marinha, da Cruz Vermelha, Senhor. E neste momento rogamos, Senhor, rogamos por todos os espíritos, Senhor, por todos os católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas do candomblé, messiânicos, místicos, Senhor, que toda essa força, Senhor, possa recolher todos esses nossos irmãos, encaminhando às colônias, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, hospitais, clínicas de recuperação, presídios educativos, se assim for necessário, que eles sejam amparados, que os seus espíritos familiares possam recebê-los, acalmá-los, ajudá-los na sua transformação moral, na sua evangelização, auxiliá-los nos seus estudos, Senhor. Que a infinita misericórdia de Deus possa envolver todos eles, todas as colônias espirituais, Senhor. E neste momento, Pai de infinita bondade, nós pedimos por todas as nossas bacias, por esse grande laboratório, que seja fechado, Senhor, e que possamos nós voltarmos a Ti com toda a nossa equipe de trabalho, Senhor. E que neste momento o seu amor possa envolver a todos esses trabalhadores, a todos esses nossos irmãos, que eles possam receber de Ti, ó Pai, toda essa energia maior, para que eles possam continuar junto a nós, nos auxiliando, nos amparando, nos instruindo, puxando as nossas orelhas, se assim for necessário, mas nos dando todo o amparo, toda a proteção. E rogo neste momento, Senhor, que um círculo de luz, que essa luz gloriosa, Senhor, do grande sol, toda essa energia caia sobre o nosso lar, fazendo toda uma proteção. Que Maria Santíssima cubra o nosso lar com o seu amor, com o seu manto de azul celeste, trazendo-nos a paz, a calma, a serenidade para todo o nosso lar, Senhor, para todos os nossos familiares e para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus amado. Obrigado, Pai, por tudo quanto nos deste, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do reencarne da família, desta família que nós estamos nesse momento, nesse grande conjunto, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos fortaleça hoje e para todo e todo sempre. Graças a Deus.